os assuntos mais importantes para o desenvolvimento da nossa cidade, com a participação da jornalista Janaína Ville. CDN Entrevista, jornalismo de relevância na pauta. Ganhe uma experiência única no Recanto do Maestro. Indique a Nilo Imóveis a um amigo e ganhe hotel, jantar, acesso a termas romanas e mais. Acesse imobiliarianiloimóveis.com.br. Promoção Junte e Compre do Diário. Todo mês, diversos produtos com preços especiais para os nossos leitores. Desde canecas, kits de talheres e tábuas, a câmeras digitais e muito mais. Ficou interessado? Então vá até a loja do Diário, no Elegância Center Shopping, ou entre em contato com a gente no 3213-7113 ou pelo WhatsApp 99139-5223 e saiba mais. A notícia tem urgência e prioridade no programa Central CDN. De segunda a sexta, em 3 edições, os jornalistas Eduardo Tesch, Thaís Sereta, Leonardo Cato e Ariane Lima fazem um giro pela informação nas mais diferentes áreas de interesse público. O programa vai ao ar às 11 horas da manhã, às 5 da tarde e às 10h30 da noite. Nas noites de domingo, às 8h30, um programa especial reúne os editores do Diário para discutir e repercutir o que foi notícia no fim de semana e o que vai movimentar a semana seguinte. Central CDN, a notícia direto ao ponto. DNA. Victoria de Bortoli e Cassiano Cavalheiro. Estamos no ar com mais um DNA, o programa de entrevistas que vai revelar a identidade da nossa gente. Eu sou Cassiano Cavalheiro e agradeço pela sua companhia aqui na CDN. Muito boa tarde, eu sou a Victoria de Bortoli e nós convidamos você a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas aqui em Santa Maria e também na nossa região. Você nos acompanha de segunda a sexta aqui, das 16 às 17 aqui na CDN e nos faz companhia, podendo também interagir pelo WhatsApp. Manda uma mensagem pra gente, 99136-2472. E você pode também interagir com o nosso convidado do dia. E por falar em convidado do dia, a gente vai começar a apresentar quem ele é. Quem será que está aqui conosco hoje? Para falar um pouquinho dele, a gente volta para o ano de 1952. Neste ano, aconteceu a primeira apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Nesse ano também, morreu uma figura emblemática aqui da América do Sul, que é a primeira-dama argentina, atriz também e cantora Eva Perón, a Evita. E, por outro lado, nasceram também neste ano o piloto Nelson Piquet e, em 30 de maio de 1952, nasceu Calu Flores, o nosso convidado de hoje. Bem-vindo, Calu. Obrigado, Cassiano. Bonita apresentação, muito linda. E obrigado, Victoria, pela acolhida de vocês. Merece, é uma honra para nós receber o Calu, que é uma figura tão importante também para nossa cultura aqui de Santa Maria, em especial lá para Vila Belga. Vamos contar mais o porquê disso tudo, Vicky? Com certeza. Para quem está nos ouvindo, a gente vai fazer uma breve apresentação do Calu, porque, claro, a gente quer ter todo esse tempo para conversar e ouvir as histórias que eles têm, que não são poucas. O Calu estudou no Colégio Maria Rocha e desde lá se interessou pelo teatro e pelas artes. Nesse período, ele começou a produzir artesanato e a viajar para vender a sua arte pelas feiras do Rio Grande do Sul. Nos verões, passou a viajar para o Rio ou Nordeste para fazer feiras de artesanato. Em 1977, ingressou no curso de Filosofia da UFSM, onde também fez questão de frequentar algumas disciplinas do curso de Artes Cênicas, afinal ele era apaixonado pela arte. Na UFSM, além de vender artesanato, ele também vendia obras de artistas visuais. Calu também trabalhou como professor no Maria Rocha e na Escola Divina Providência.
Sempre pensando em levar oportunidades para locais onde a arte não chegaria com facilidade, o Calu ministrou oficinas de artesanato na periferia de Santa Maria e também no presídio municipal. Ele conheceu o marido, o carioca João Jerônimo de Melo Sodré, na UFSM, onde ele cursava zootecnia. Eles são casados há 43 anos e adotaram 2 filhos e têm uma neta de 11 anos, a Maria Eduarda. Nos anos 80, moraram e trabalharam no Rio de Janeiro e nos anos 2000, retornaram a Santa Maria. Ele trabalhou em diferentes atividades culturais e em 2015 criou o BRIC da Vila Belga. Calu, que currículo grande, hein? Tudo isso, hein, Calu? Muito mais. E antes eu já tinha construído algumas feiras de artesanato, eu trabalhei com produção de teatro, de apresentações culturais, shows, né? E nos conta como é que começou essa paixão pela arte, da onde que veio isso? Foi lá na tua infância? Qual é a primeira lembrança que tu tem, assim, de ter um contato com a arte, com o artesanato, com uma feira? Bom, eu nasci, assim, num lar, assim, com muita música, né? A minha mãe era cantora, ela cantava no cinema Imperial, e ela cantava também no Cassino dos Oficiais da Brigada. E antes de começar os filmes, ela cantava sempre. E depois ela parou de cantar quando ela ficou noiva e depois casou com meu pai. E na minha casa, era uma casa repleta de música, muita música. A minha mãe passava o dia inteiro cantando, fazendo as lidas da casa e cantando. E à noite ela colocava os 5 filhos em cima da cama dela. E a gente ficava ali coçando a minha mãe, um coçava o cabelo, uma perna, o outro. Nós somos 5 irmãos. E ela ficava contando histórias da música popular brasileira, né? Que joia. E aonde que era essa casa? Em que bairro que tu nasceu? E quais são essas lembranças que tu tem dessa Santa Maria lá da década de 50? Eu nasci no bairro do Rosário, ali na Barão do Triunfo, quase esquina, quando chega a Barão do Triunfo, Ernesto Becker e Rua do Rosário, da igreja, o início da rua. Uhum. E como é que era lá? Hoje a gente sabe que tudo ficou mais próximo. Antes era mais distante do centro, era um local onde todo mundo se conhecia. Quais são essas suas lembranças remotas lá do bairro Rosário? Bom, o bairro Rosário era um bairro, porque perto ali de casa já passava a linha férrea dos trens. Uhum. Então eram muitos ferroviários. A minha família mesmo era de ferroviários e muitos familiares, nós morávamos tudo perto. Vários parentes, tudo juntos, né, ali. Então era um bairro bastante ferroviário, né, com bastante pessoas que trabalhavam ou na cooperativa da aviação férrea, ou como meu pai era ferroviário, meu avô, meus tios. E eu lembro que tu nos contou em outra oportunidade que teu pai também ele foi super atuante na cultura para essa comunidade dos ferroviários, né, Calu? Sim, o meu pai foi da direção, assim, do time de futebol do Rio Grandense. O meu avô também, ele fazia as carteirinhas tudo à mão dos primeiros associados, porque ele tinha uma letra muito bonita, os primeiros associados do Rio Grandense. E o meu pai tinha um problema de saúde, que ele tinha uma paralisia que começava pelas pernas, de 7 em 7 anos. Então meu pai trabalhava, enquanto ele podia, ele ia trabalhando com as mãos, né? Então ele costurava bolas de futebol, ele fazia redes de pescar, ele fazia várias coisas assim ligadas ao artesanato, costurava calçados à mão, né? Ele pegava de uma fábrica que trabalhava com calçado. Então o artesanato sempre teve presente também na minha vida. Referências no artesanato. A minha avó fazia bonecas, a minha mãe fazia tricô, crochê, as minhas irmãs também. Então eu me criei vendo, assim, muito ligado ao artesanato também. Como diz o nome do nosso programa, DNA, o artesanato, ele já estava no teu DNA então, né, Calu? E a minha mãe também gostava muito de poesia, e a minha mãe sabia muito dos poetas, principalmente poetas brasileiros, né? Então ela declamava muita coisa para nós, assim. E como que foi crescer nesse meio artístico, né? Apesar de eles não serem artistas profissionais, né? Mas era um hobby, era uma paixão da tua família. E como é que foi crescer nesse clima, assim, de música, de artesanato? E muita leitura também, assim, né? O meu avô, nós morávamos 3 casas no mesmo terreno.
E na casa do meu avô sempre tinha leituras. O meu avô lia muito, tinha muitos livros. O meu avô tinha a 3ª série primário e ele que organizou a biblioteca da rede ferroviária. Atrás ali da cooperativa, perto da Gare da estação, tinha uma biblioteca. Onde os funcionários da aviação férrea e familiares iam buscar livros depois das 5 horas, que era a hora que encerrava o expediente da rede ferroviária, das oficinas. Isso em que década que começou? Eu ia ali, eu já ia em 60, né? Em 60 e poucos eu ia ali, 62, 64, por ali, eu ia buscar livros ali. Nessa época mais ou menos que começou? Não, já era bem antiga até. A biblioteca era bem antiga, bem anterior a essa. Eu acho que é anos 50, talvez, né? Que legal. Era um período em que não tinha internet, não tinha nem televisão na época, né? Sim, nós tínhamos a biblioteca onde é hoje o 13 de Maio, o teatro. E lá, né? E o Cacheral também, mas a do Cacheral era para sócios, né? As bibliotecas populares eram essas. Assim, era aberta para todo mundo. E o pessoal procurava os livros? Como é que era? Sim, tinha fila. Eu me lembro que eu sempre ia lá e a gente entrava na fila. A gente chegava um pouquinho antes das 5, que era a hora. Era um ferroviário que abria, que administrava, que cuidava ali dos livros, né? Então eles emprestavam por 1, 2 semanas os livros e a gente pegava, escolhia os livros e depois ia devolvendo, né? Eu acredito que ali eu acredito que aquela biblioteca era mais para quem era ferroviário ou cooperativista, né? Sim. Calu, e a gente está agora no mês de setembro, que a gente teve ontem feriado do dia 7, em seguida a gente tem o dia 20. Tu tem memórias de desfiles, de escola, de banda, ou o próprio 20 de setembro, tu participava de alguma forma? Como é que era no passado essas datas de setembro em Santa Maria? Eu nunca desfilei assim com o colégio, né? Eu fui desfilar no quartel quando eu já estava com 18 anos que eu desfilei. Porque a minha mãe sempre ia lá pedir porque a gente tinha que comprar uniforme novo e o meu pai não tinha condições de comprar uniforme, então a gente nunca desfilava. Mas um desfile que eu me lembro muito, que foi o Centenário de Santa Maria, que me marcou muito. Era na Avenida Rio Branco, e ali onde é o Hugo Taylor, onde hoje é o Carrefour, era o Hugo Taylor na época, né? Veio um avião, foi a primeira vez que a gente viu avião em Santa Maria, um avião passou bem baixinho ali e jogou estrelas de papel, que as crianças fizeram nas escolas, estrelas. Eu até ajudei meus irmãos, porque eu ainda não estava no colégio. Tu tinha que idade nessa época? Eu acho que eu tinha 5 ou 6 anos por aí. Então eu não participei disso. Naquela época a gente só entrava na primeira série do primário, né? Não tinha essas pré-escola como tem hoje. Então eu me lembro que foi muito lindo, assim, a gente ver E as crianças tudo procurando para ver se achavam os nomes delas, que elas escreveram nas estrelas. E foi uma passagem muito bonita, foi muito bonito aquele evento, né? E como é que era o desfile naquela época? Começava onde, terminava onde? Era grande, o pessoal participava? Sim, ele vinha da acampamento e descia Rio Branco. E assim, outra coisa também era o carnaval, né? O carnaval era na Avenida Rio Branco também. E eu me lembro da gente ir ver os desfiles de carnaval, porque a Associação dos Empregados da Aviação Férrea, que é perto de onde eu moro, ali na Vila Belga, que é na frente da cooperativa, ali eles faziam muitos carros alegóricos, porque o pessoal da rede ferroviária tinha equipamentos e tal para construir carros alegóricos, então tinha muitos carros, assim. E também o outro União Familiar, que era um outro clube também, que era na Barão do Triunfo, perto da Andradas, ali também tinha um clube que também faziam carros muito bonitos e eles competiam, as duas agremiações, né? E era um carnaval bem bonito, assim, era um carnaval que... E os desfiles todos eram ali naquela época, E né? tu sempre acompanhava, não? Sim, a minha mãe nos levava sempre, o meu pai, pra gente ver na saída até. A gente ia lá para ver eles confeccionando os carros, ficava tudo na rua ali na Barão do Triunfo. A gente sempre ia lá dar uma olhada, assim, para ver Que joia. E fazendo, já que tu comentaste da Rio Branco, fazendo um paralelo da tua infância, adolescência, até os dias de hoje, a arquitetura mudou muito ali, as lojas, os estabelecimentos mudou muito, Calu? Sim, ele era tudo concentrado ali, né? A Avenida Rio Branco tinha muitas lojas bonitas, livrarias, papelarias,
tinha muitos lugares muito lindos. E a arquitetura é aquela arquitetura antiga, né, que a gente ainda vê em alguns lugares que está preservado. Uma coisa que também para mim foi bastante marcante é que quando começava a anoitecer, a minha mãe às vezes nos pegava para passear na Rio Branco, para a gente ver assim, em cima do edifício Mauá, que é aquele da Seu Jardim com a Avenida Rio Branco, aquele prédio, embaixo era uma Caseni, né? Muitos anos foi Caseni ali. E ali em cima tinham os letreiros da Cirilinha, que era um letreiro luminoso e era uma garrafinha de Cirilinha com luzezinhas que enchiam um copo de Cirilinha. A gente ficava lá aguardando e vibrava. Muito tecnológico para aquela época. Sim, era o máximo para nós naquela época. Era uma atração, as pessoas saíam de casa para ir lá olhar. Para vocês verem, né, Cassiano e Victória, na época não tinha nem televisão, né? Essa época que nós íamos ver, não existia nem televisão ainda para nós. Legal. E tu tomava bastante Cirilinha na época de criança? A gente tomava assim bastante. Cirilinha nos patrocina aí. Super lembrando da e tinha época. A Caiçara também, né? Que era um Guaraná Caiçara, que era atrás do Cícero Barreto, ali na Seu Jardim, na Vale Machado. Também tinha um Guaraná que era muito bom também. Mas a Cirilinha a gente ia muito buscar também. Lá em casa a gente tinha bastante laranja, nem precisava muito, né? Tinha bastante pés de laranja. Mas eu às vezes ia com alguns amigos meus comprar Cirilinha. Na Cirilinha a gente comprava as laranjas descascadas. Porque a Cirilinha era feita só com a casca, né? Então eles vendiam bem baratinho, assim. Daí a gente ia buscar com sacolas, assim. Que legal, que memória, né? Quantas memórias, né? Agora, Calu, eu te convido para participar do nosso quadro diagnóstico, que é algumas pessoas vão falar a respeito do Calu, vão dar um diagnóstico de quem é o Calu, e eu vou pedir para a produção, que hoje está aqui nos acompanhando, o Marcelo Cabala, soltar então a nossa primeira participação. Eu considero o Calu uma pessoa que é, ao mesmo tempo, simples e complexa. Sua simplicidade nasce como uma síntese da complexidade das causas, das agitações culturais, dos saberes e das experiências que ele compartilhou. O Calu é filósofo, artesão, o ator, militante, amigo, contestador, acolhedor, incansável, o marido do João, o cara do brick da Vila Belga, o humanista, o estudante que reza a lenda foi para a escola com um terno feito de saco de estopa em plena ditadura. Ele é assim, é simplesmente Calu. E aí, Calu, de quem é essa voz, Calu? Essa voz é inconfundível, essa voz bonita, né? Voz radialista, de um galã. E de fato ele é radialista. Também. Ele é publicitário, né? O Luciano Ribas, né? O Luciano Ribas, ele tem também o certificado, a carteirinha de radialista. Com essa voz também, né? Com essa voz, só podia, né? E falando também, vindo ao encontro do que tu falou, do terno de saco de estopa e tudo mais, já muito estiloso, artesão, fazendo toda uma entrada aí, né? O Luciano, assim, como eu fui muito amigo do tio dele, do Beto São Pedro, que é jornalista também, e da mãe dele, da Vera, né? Então o Luciano me conhece desde que ele era criança, né? Então ele conhece muitas histórias minhas e ele guarda muitas lembranças. Essa é uma lembrança que eu já tinha até esquecido, sabe? Eu nem lembrava mais, assim, desse feito, né? Do terno de saco de eu pedi para uma costureira fazer para mim um terno todo de saco de estopa, tinha até gravata, era completo, assim, o terno com casaco, calça. E eu já pergunto qual foi a ocasião que tu usou essa roupa tão diferente. No próximo bloco, que a gente vai dar uma pausa, em seguidinha a gente volta. Da saúde de seu pet. Água de qualidade é muito importante. Por isso, a Purifique Santa Maria traz uma super novidade: os purificadores de água para pet. A água do Purifique Pet é livre de cloro, partículas, ferrugem, metais pesados, pesticidas, vermes e bactérias. Seu pet merece beber do melhor. Ele merece o Purifique Pet. Adquira o seu na Avenida Prefeito Evandro Ber 7195 ou acesse as redes sociais Purifique Santa Maria.
A Acolher em Casa Home Care é uma empresa de prestação de serviços na área da saúde. É especializada em assistência domiciliar qualificada, com equipe multidisciplinar, logística e fornecimento de equipamentos hospitalares para locação e venda, entregues na sua casa. Para saber mais, acesse o site acolherencasahc.com.br e conheça as vantagens de contar com uma locadora que entende do assunto. Fala aí pessoal, eu sou Rodrigo Ricordi e você é meu convidado para entrar no mundo da cultura local e mundial com o programa Mistura. Todo sábado, à 1h30 da tarde, um programa descontraído com debates, entrevistas, convidados especiais e dicas de literatura. É a vez de dar voz aos artistas locais. Mistura, um mix de cultura no seu fim de semana. Amor, vamos lá na Goods rapidinho? Preciso comprar um presente, umas coisinhas pra decoração aqui de casa. Bora? Sei, rapidinho. Conheço essa história. Vai você lá, amor. Mas você não tá sabendo? Agora a Goods e a Casa Cook estão juntas. E eu sei que você ama a Casa Cook. Enquanto compro, você pode dar uma olhada nas novidades de cozinha. Sério? Que baita novidade! Vamos sim, agora! Oba, prometo não demorar. Capaz, amor. Não tem pressa. Escolhe com calma. Tem tanta coisa linda lá. Agora juntas, Goods e Cook, ainda mais criativas, em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. A melhor estação do ano quem faz é você. Coleção Primavera-Verão Eni. São centenas de calçados, bolsas e acessórios para você escolher e desfilar seu estilo por toda a cidade. Vá agora mesmo a uma loja Eni e garanta as melhores marcas, com preços incríveis e condições de pagamento únicas para você arrasar em cada look. Coleção Primavera-Verão Eni. Aproveite agora! Quer informação sempre atualizada sobre os fatos mais relevantes? Então, o programa F5 foi feito para você. De segunda a sexta, às 10 da manhã, os jornalistas Marcelo Martins, Pamela Rubin Mate e Rodrigo Ricordi vão trazer conteúdo de qualidade para você, além da participação especial do colunista e editor Denis Olim. F5, atualização e debate sobre os principais fatos do dia. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a Victoria de Bortoli e sigo aqui com você até às 5 horas da tarde ao lado do meu colega Cassiano Cavalheiro. Lembrando que quem quiser interagir com a gente, basta enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp 55991362472. Para aí que não deu tempo de anotar, pega o celular, pega uma caneta, um papelzinho, anota aí para nos mandar mensagem hoje e amanhã também, quem sabe. Todo dia a gente traz um convidado diferente aqui para entrar na casa de vocês, para fazer companhia das 4 às 5. Então manda uma mensagem, 991362472. Mande um abraço, um recadinho para o nosso entrevistado de hoje. A gente está recebendo aqui no estúdio Calu Flores. Manda uma perguntinha para ele, um recadinho que vai ser um prazer ler para todo mundo. Seguindo o baile aqui, Calu, a gente precisa avançar um pouquinho no tempo para a gente chegar até o break da Vila Belga, que é o que a gente quer falar também. Mas então vamos falar da tua adolescência ali, a juventude, tu entra para a faculdade de filosofia. Sim, inicialmente foi. Por que foi essa escolha? Olha, eu saí assim, eu terminou o 2º grau, eu era muito rebelde e eu tinha... E nenhum curso assim me satisfazia, eu não sabia o que fazer, sabe? Eu estava muito em dúvida. Daí no dia que eu estava indo para fazer a inscrição para o vestibular, eu encontrei uma amiga minha que eu gostava muito dela, ela já fazia artes, e daí ela comentou de eu fazer
Ela disse, olha, eu vou fazer filosofia e tal. E daí nós fomos conversando e eu achei que filosofia era uma coisa que me interessava. E eu, na época, eu já era um dos cursos da minha lista, né? Eu tinha vários, assim. Quais eram os outros? Um era jornalismo, mas como estava bem no início o curso e vários amigos criticavam, diziam, tem poucas disciplinas interessantes, poucos professores, não tem muita opção, eu acabei meio que desestimulando, né? Eu pensava em veterinária também, pela minha ligação com os animais, que eu sempre gostei demais. Assim. E quando tu decidiu cursar filosofia, tua família te apoiou, te deu apoio para continuar essa decisão? Sim, a minha família em tudo, assim, o tempo todo, assim, foi meus grandes parceiros e sempre estimularam tudo que eu fiz, assim, sempre tinha aprovação deles, assim, né? E como é que foi quando tu entra na UFSM? Quais são tuas memórias que tu tem desse tempo de faculdade, Calu? Bom, que década que era? Era 77 que eu entrei na filosofia. Eu até custei um pouco, porque quando eu terminei o segundo grau, eu fui embora, eu fui para Porto Alegre, fiquei um tempo em Porto Alegre também, pensando em fazer faculdade por lá. Na época eu pensava em fazer nutrição, mas nutrição só tinha... Porque assim, quando eu estava no quartel, eu deixei de comer carne. Então eu tinha dificuldade de construir, de entender assim, quais os alimentos que substituiriam a carne, como que eu iria adaptar. Então eu pensava em fazer nutrição. Eu só não fiz nutrição porque era escola particular, só tinha na Unicinos e era muito caro e eu não podia porque eu tinha que trabalhar. E eu trabalhei em escritório de desenhos, de arquitetura, trabalhei numa gráfica em Porto Alegre, sabe? E não tinha dinheiro para pagar uma faculdade, então eu acabei desistindo, né? E optou por filosofia. E daí, então, assim, nós tínhamos, na universidade, uma coisa que me encantava muito naquele período, eram os grupos que a gente fazia de estudos, né? Então tinha muitos grupos, assim, que a gente fazia de forma escondida, assim, para ler, assim, um Buarque de Holanda, para ler Paulo Freire, sabe? Eu me lembro que nós formamos um grupo que tinha colegas meus da filosofia, tinha uns colegas das rurais, vários colegas das rurais, para entender a extensão e comunicação do Paulo Freire, sabe? E aliás, fazer filosofia nessa década, em plena ditadura, era um desafio? Era muito desafiante. Tinha muitos estudantes profissionais, assim, que estavam lá só para nos vigiar. Então a gente ficava o tempo todo se cuidando. Nós formávamos grupos, assim, para ler algum livro do Marx, para ler alguns livros mais proibidos na época. A gente tinha que... Os livros a gente conseguia muito pela Argentina, sabe? A gente comprava muito livro pela Argentina. Chegou a acontecer algum caso, assim, de violência ou de coação, de coagir vocês, ou era meio distante, assim, aqui no interior? Não, a gente não percebe, mas quando a gente notava que alguém começava a insistir no seguir lá dentro, a gente dissolvia os grupos, mas tinha uma neurose no ar o tempo todo, né? Era um clima tenso. Vitória, um clima muito tenso, assim, que a gente nunca sabia em que solo a gente estava pisando, né? E, inclusive, com os próprios professores, assim, a gente tinha umas dinâmicas, nós tivemos professores incríveis, assim, né? Uma que eu tenho verdadeira paixão, que é uma filósofa, que é a Cecília Pires. A Cecília foi uma mulher incrível, assim, porque ela nos estimulava a ler determinados livros, assim, e ela... Então a gente sabia, assim, que a Cecília era nosso apoio, né, que nos dava alguma orientação mais, assim, à esquerda, que nos apresentava alguns autores mais que nos interessava mais, assim. Então isso dentro da universidade tinha muito. A gente sentia essas perseguições e os estudantes da universidade, da Federal, onde eu estudei, a gente vivia alertando, assim, daí a gente descobria que tinha um infiltrado lá na engenharia, a gente dava um jeito de passar essa informação para alguém da confiança de lá, da matemática, da física, a gente vivia assim. Aí depois tiraram o nosso curso de filosofia, porque nós estudávamos todos os cursos de licenciatura, era tudo num prédio na frente do planetário, onde tinha um piso que era só da pedagogia e os outros cursos. Aí eles nos tiraram, teve um período que nos tiraram dali, eu acho que 2 anos ali, e depois nós fomos lá para os básicos, assim, no meio da matemática, da física, os filósofos não podiam se misturar muito com...
Então tinha esses climas bem tensos, né? E fora da universidade, na cidade, assim como um todo, esse clima também se mantinha, Calu? Bastante. A gente carregava os livros, alguns livros escondidos, né? A gente carregava embrulhados ou dentro de bolsas, né? Imagina, gente, esconder pra ler um livro. Mas e hoje é uma coisa, eu que não vivi esse período, é uma coisa inimaginável tu ter censura em algum livro, né, Calu? Mas na época que eu estudava no Maria Rocha, no colégio, no ginásio, nos anos 60, eu me lembro que a gente carregava os discos dos Beatles escondido. Nós enrolava na Razão, que era um jornal grande, que era aqui de Santa Maria, um jornal grandão, assim, né? E a gente escondia, porque naquela época quem ouvia os Beatles era maconheiro, sabe? Então tu era muito visado. Imagina que hoje é um clássico da música, né? Até os cursinhos assumirem, né? Daí virou. E o que eu mais me indigno hoje, que eu vejo assim um monte de grupo assim que ficam recordando Beatles, que na época assim nem ouviam Beatles. Pessoas que são da minha idade ou próxima à minha idade, que nem eram, e hoje se dizem Beatlemaníacos, sabe? E que não eram. Quando os Beatles assim passou a fazer parte dos cursinhos de letras, enfim, que começaram os professores a usar, é que ele virou uma moda e virou uma coisa mais assim, mas eles eram bastante... E, Calu, só os rebeldes. Tu ter passado dessa fase, ter saído dessa fase tão difícil, o que tu levou, assim, de aprendizado, de legado dessa época? Ter saído bem com vida, né? Eu acho que para nós, assim, que superamos todo aquele período dos anos de chumbo, eu acho que nós aprendemos, assim, a ter resistência, né? E resistir, e resistir sempre, como estamos até hoje, né? Hoje as coisas não mudaram muito, né? Nós temos assim, no poder, assim, grupos, assim, que eu não aceito, eu não consigo ainda conviver, né? Com determinados tipos assim de pessoas com pensamentos fascistas e com genocidas assim no poder. Então, para mim ainda hoje continua sendo bastante difícil ainda assim aguentar assim o vírus, as coisas que a gente ouve, né? E resistir com arte também, sim, né? Porque tu sempre também esteve envolvido com a arte. Eu acho que a arte é uma forma que alivia bastante a dor, né? Acaba... Com arte e com amor. Inclusive, eu quero pedir mais um depoimento do nosso diagnóstico, nossa segunda participação, e depois a gente comenta na sequência. Eu conheço o Calu há anos, dotado de uma personalidade forte e encantadora. Por onde ele passa, deixa sua marca. Tem uma presença marcante nos movimentos sociais de Santa Maria. Participação afetiva no BRIC da Vila Belga e entre outros movimentos. Em rodas de conversa, ele tem sempre algo ou coisas interessantes para contar. É um ser que todos gostariam de tê-lo por perto. De quem é essa voz, Calu? Ai, meu Deus. Essa pessoa é muito comprometida comigo, é muito suspeito esse depoimento, né? Esse é o João Jerônimo de Melo Sodré, que é uma paixão de 43 anos, assim, de vidas, de parcerias, né? E isso que ele fala de mim tem muito a ver com ele também, né? Assim, ele é muito uma pessoa, um ser muito especial, um ser, assim, inclusive... toda a doideira que eu vinha, assim, do início dos anos 70 até a metade dos anos 70, quando eu conheço o João em 78, o João me ajudou a organizar essa doideira, sabe? Ele foi a pessoa que me acalmou, assim. Como é que começa essa história de amor que já dura mais de 40 anos, Calu? Bom, foi num dia 1º de maio, assim, véspera do feriado, né? Foi um dia antes do 1º de maio. E eu estava me preparando para ir visitar um sítio em Santana da Boa Vista, e eu falei para ele, encontrei com ele casualmente na rua, e ele me disse que adorava ir para sítio e tal. Eu digo, então vamos junto. E ali começou. Mas um ano antes, nós tínhamos, eu tinha ido a Porto Alegre, eu estava em Porto Alegre, eu fazia muitas feiras em Porto Alegre, né? E um dia eu fui assistir os Doces Bárbaros, o show, né? Que era Bethânia, Caetano, Gil e Gal. E no Gigantinho. E daí na saída do Gigantinho encontrei um grupo de amigos que disseram, vamos uma turma de amigos de Santa Maria
a gente vai se encontrar e vai ter uma festinha no Menino Deus, depois do show, então vamos lá, todo mundo. E daí a gente foi, eu cheguei lá e ele tava, o João. Então foi o primeiro contato que a gente teve, foi um ano antes da gente começar a namorar, a gente conversou, ele tava observando um aquário, daí ficou falando sobre a paixão dele, sobre... E tu já sabia que ele estudava aqui no FSM? Sabia, eu conhecia algumas pessoas, assim, porque a gente fazia umas festas imensas, assim, em Camobi. Eu morei em Camobi. Calu era festeiro quando mais novo? Sim, era bastante, mas eram umas festas bem comportadas, assim, que a gente fazia lá. Década de 70, Doces Bárbaros, muito um clássico dos anos 70. Daí a gente fazia, assim, as festas com fogueiras e tal, na frente da casa dos amigos, que tinha muita gente que morava em Camobi, né? E eu era um dos que morava lá. Então a gente fazia essas festas e aparecia muita gente nessas festas, que eram estudantes, que moravam na casa estudante, ou que moravam ali por Camobi, né? Então era esse período, assim, eu já conhecia ele de vista, assim, né? E a gente se cumprimentava, eu via, assim, na universidade, o curso dele era do lado do meu também. E Calu, pra mim, assim, eu que sou um cara LGBT, hoje em dia, em 2021, confesso que não é fácil ocupar espaços e falar a respeito e me colocar e toda essa questão de respeito. Como é que era isso na década de 70? Assumir um relacionamento, tá envolvido com arte. Na época da ditadura, tu vê muita diferença da década de 70 para hoje? O que tá melhor, o que tá pior? Bom, eu acho que hoje as coisas estão mais visíveis, né? Hoje tem mais discussão dentro da sociedade e tal. Mas eu acho que as dificuldades não tem. Eu acho que ainda temos muitas dificuldades e muitas coisas. Eu, inclusive, sabe, Cassiano, nos últimos anos, eu acho que a partir de 2000, por ali, eu comecei a me posicionar mais, sabe? Na época eu era assessor do Marcos Olindo, deputado federal, que era dos direitos humanos e trabalhava bastante essas questões todas. Então, a partir dali eu comecei a me posicionar mais, porque eu comecei a ver as necessidades, eu comecei porque quando eu era jovem, nos anos 70, nós não tínhamos muitos grupos de discussão do tema LGBTQI+, ou enfim. Então nós não tínhamos muito esses grupos, a gente atuava tudo muito contra o regime, todos os grupos de esquerdas, pessoas mais progressistas, anarquistas, enfim, a gente se reunia todo mundo junto num bloco para mudar o sistema. Então eu comecei a me posicionar, sabe, porque eu comecei a sentir necessidade também de me posicionar, demonstrar que que a minha vida, um homem casado, com filhos, com netos e tal, eu comecei a me posicionar em função da família, porque a minha família, quando eu tinha 13 anos, eu conversei com meu irmão tinha 16 na época, e eu falei para ele que eu sentia atração por meninos, e o meu irmão não surpreendeu e me disse, Calu, tu não vai ter problema na família, porque todo mundo, a gente já notou isso, né? Então eu era o penúltimo da minha família, dos 5 irmãos, e o meu irmão, que era um pouquinho mais velho do que eu, me deu essa tranquilidade. E a família sempre teve esse apoio. Sempre, eu nunca tive problema nenhum, assim. Eu conheci o João, né? Hoje em dia a gente sabe mais do que ninguém que isso é ser quem se é, não deve ser problema, né? Sim, com certeza. E assim, o meu pai, assim, a minha família é bastante conservadora, meus tios, todos, são famílias bem tradicionais, assim, né? Nessa questão, assim, do conservadorismo e tal. Quando eu conheci o João, uma semana depois o João estava na minha casa visitando, foi almoçar lá em casa, e o meu pai adorou conversar com o João, sabe? Os meus tios, todo mundo assim, e isso facilitou também. A aceitação do João na minha vida, assim, facilitou também no casamento, na durabilidade, essa coisa grande que é, né? Porque nós tivemos sempre o aval da família. Então eu nunca senti a necessidade de participar de grupos, assim, de discussão específica da questão LGBT. E por que tu decidiu começar a se posicionar, como tu falou, no início dos anos 2000? Deixa eu segurar e tu responde no próximo bloco, pode ser? Não esquece a pergunta, Vic. Pra gente não perder a linha de raciocínio. A gente volta em seguida. O
Instituto Eneagrama está com nova administração em Santa Maria, sob a coordenação de Jennifer Lopes e Luciano Pedron. Inicie seu processo de autoconsciência com a única autorizada pelo Instituto Eneagrama para entregar estes treinamentos, com o propósito de desenvolver consciência emocional para você, sua carreira e empresa. Quer saber mais? Acesse @Instituto Eneagrama RS. Olá, somos a Odontologia Lauda. Estamos presentes na sua vida há 37 anos. Conheça a odontologia do futuro em nossas instalações. Lá planejamos e executamos 100% do nosso trabalho em reabilitação oral, próteses, cirurgias e implantes, tudo por computadores. Para cada problema seu, teremos uma solução ágil, moderna e de extrema qualidade. Dr. Paulo Lauda, CRO-RS 6461. Telefone 3223-1405. Os principais fatos da semana e a forma como eles interferem na vida dos santamarienses são abordados por mim, Viviana Fronza, e pelos meus convidados no programa Análise. Todo sábado, às 10h30 da manhã, traremos informações do que é notícia e os assuntos que vão movimentar a agenda do fim de semana. Análise, a voz da repercussão dos fatos da semana. Ei, você! Chegou a sua vez de realizar o sonho da casa própria. De 1º a 30 de setembro, conte com a Luiz Coelho para encontrar o imóvel que você sempre quis, pelo preço que você nunca viu. Não perca tempo, são ofertas imperdíveis e exclusivas. Acesse nosso site e saiba mais: www.luiscoelhoimoveis.com.br. Práticas sustentáveis, ações para um mundo melhor, dicas para economizar energia elétrica em seu dia a dia. Abra as janelas e as cortinas da sua casa. Assim, você consegue valorizar a iluminação natural e também aproveitar a luz do sol nos ambientes. E quando o sol não for suficiente, troque suas lâmpadas incandescentes ou fluorescentes pelas lâmpadas de LED. E não esqueça, sempre que deixar um ambiente, apaga a luz. Tire os aparelhos eletrônicos e o carregador do celular da tomada quando não estiver usando. Preste atenção ao estado dos seus eletrodomésticos. Verifique regularmente se a borracha da geladeira tem boa vedação e não esqueça de limpar os filtros da máquina de lavar e também do seu ar-condicionado. E falando em máquina de lavar, além dela, outros equipamentos como ferro elétrico e chuveiro gastam mais energia. Tenta reduzir o uso deles. Acompanhe mais dicas na semana que vem. Uma iniciativa: Diário, Prefeitura de Santa Maria, Corsã, Evoluir nos Define e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Estamos de volta com o DNA no nosso terceiro e último bloco, hoje com Calu Flores contando aí um pouco da história dele. Lembrando que quem quiser interagir conosco, basta mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp 55991362472. Manda um recadinho, uma pergunta pro Calu, que vai ser um prazer ler aqui para todos os nossos ouvintes. Vi que tu tinha feito uma pergunta antes da gente encerrar o bloco e o Calu vai responder agora antes da gente chamar mais depoimentos do diagnóstico. Isso, no segundo bloco a gente começou a contar um pouquinho da trajetória do Calu e como ele conheceu o João, que é marido dele há 43 anos. E ele estava nos contando que ele sempre teve muito apoio da família quando apresentou o João, mas que no início dos anos 2000 ele resolveu começar a se posicionar mais em favor das causas LGBTQIA+. Por que, João, tu decidiu nesse momento que era preciso fazer isso? Bom, um momento assim que foi bastante significativo para mim foi um momento em que, quando eu cheguei em Santa Maria em 2000, eu fui no colégio sempre eu ia nas reuniões da escola dos meus 2 meninos, do Alexandre e do Rafael. E daí, num dos momentos, a coordenadora pedagógica perguntou assim: a sua esposa não pode vir? A sua esposa nunca vem aqui? Eu só conheço o senhor, né? E daí eu disse para ela que eu era casado com o João e tal, e ela achou interessante isso. E daí logo depois teve um Dia dos Pais que o jornal fez uma matéria sobre pais diferentes e eu aparecia. E daí eu fui numa reunião dos pais, assim, tava todo mundo reunido, e a diretora pega e abre e começa a ler o texto da declaração de um dos meus filhos, do Alexandre. Ela começou a ler
na frente dos pais e colocando eu como um exemplo de pai, que eu era atuante na escola, que eu frequentava e tal. Então aquele momento para mim foi bastante significativo, porque eu estava num lugar, assim, eu não estava num evento LGBT falando sobre a minha vida, né? Eu estava ali com meus filhos, enfim, né? Num e como um exemplo, como um bom exemplo, né? Então ali eu vi o quanto era importante eu começar a participar também das lutas e começar a frequentar mais e dizer mais para as pessoas, porque eu achava bobagem eu ter que estar toda hora dizendo, eu sou gay, enfim. Então eu achava assim, sempre achei que não precisava isso, sabe? Mas ali eu vi que precisava mesmo, né? Para ir mudando. E ser pai é uma grande responsabilidade, que é pai do Alexandre e do Rafael, né? Isso. Para mim foi um grande momento da minha vida, assim, foi quando o João me propôs, assim, da gente trazer os meninos para nossa vida, porque eles já faziam parte da nossa vida, né? Vocês conheceram eles? Qual que foi o contexto? Era de uma família já conhecida, né? Eu era presidente da Associação de Moradores, eu criei uma Associação de Moradores para oferecer várias atividades culturais e educacionais. Isso era fora de Santa Maria? Lá em Saquarema, lá no Rio. Daí eu fazia as atividades e o pai era meu aluno na educação para adultos, né, na alfabetização. E eu dava aula lá. E os meninos participavam, as crianças participavam de várias atividades lá, de capoeira, de várias coisas. E daí eles me conheciam e me deram o Rafael para ser meu afilhado, eu conhecia o Alexandre. Aí eles começaram a frequentar minha casa, iam para lá passar o fim de semana, lá em casa, né? E daí um dia o João me disse, eles passam bem o fim de semana e daí vão para casa na segunda-feira e passam muitas dificuldades, né? Quem sabe a gente pede para a família para eles morarem conosco. Era tudo que eu queria na vida. Porque quando eu conheci o João, eu sempre dizia que eu queria ser pai, que eu queria... É isso que eu ia te perguntar, tu tinha esse sonho de quero ser pai um dia? Eu queria até em função da minha família, que o meu pai e a minha mãe foram dois grandes exemplos, assim, de como criar os filhos com muito amor e muita compreensão e apoiar os filhos nas decisões que eles tomarem, né? Então, eu queria ter isso, passar isso também, esse aprendizado de familiar que eu tive, de família, né? Uhum. Calu, nesse contexto, eu tenho mais um diagnóstico aqui de uma pessoa que quer dar uma palavrinha, acho que quer agradecer também. Calu, meu amigo, é eu que estou falando com você, meu amigo, meu camarada. Eu agradeço você, não só você, o seu irmão, o João também, meu xará, meu amigo, meu camarada. Agradeço vocês, tudo que vocês fizeram pelos meus filhos, cara. Não vou conseguir falar mais, mas eu quero dizer pra você, cara. Muita força, muita saúde, muitos anos de vida pra você, Calu, e o meu amigo xará João, e meus filhos aí, o Alexandre e o Rafael. Oi, Calu, eu te agradeço muito por tudo que você me fez. Quero te dizer que a gente gosta muito de você, te admiro muito. Um beijo. Tá aí então essas vozes do João e da Creuza, que são os pais dos filhos do Calu e do João. Sim, são pessoas fantásticas, eu adoro eles. E eles me deram para nós, né, para eu e o João, assim, a possibilidade de construir uma família com os filhos dele. E aquilo que eu prometi para eles, assim, no momento em que o Rafael e o Alexandre vieram morar comigo, é de que eles nunca perderiam vínculo com eles. E eles vão todos os anos, eles vão visitar os pais. Quando a gente veio para cá, a gente só voltou para Santa Maria para dar melhor vida para os meninos, né, para dar mais qualidade de vida. E eu consultei eles um ano antes de vir tomar decisão. Enquanto eles não disseram que sim, eu não viria. Então eu adoro, assim, o João e a Creuza. E outra coisa também que foi bastante importante, que eles sofreram pressão, assim, de alguns moradores, vizinhos, que diziam que era um absurdo deles colocarem os filhos com dois gays, assim, sabe, de darem os filhos para dois. E eles nos defenderam, assim, com unhas e dentes, assim, aqueles vizinhos que foram contra eles, que achavam um absurdo, que nós podíamos abusar das crianças, que nós podíamos fazer maldade, né, com os filhos deles, e eles confiaram em nós. E agora o nosso próximo diagnóstico, na verdade, tu vai reconhecer a voz,
e eles vão dizer o que aconteceu com essa criação exemplar aí, que já tinha sido dito na escola, e que na vida também, pelo que a gente vai ouvir, vai demonstrar como é que foi essa criação deles. Pode rodar os próximos 2 depoimentos. O Calu pra mim é aquela pessoa que me ensinou que o amor vai além de qualquer laço sanguíneo. Aprendi com o sentimento dele como é ser verdadeiramente amado. Ele é a base, ele é a minha base, meu melhor exemplo, minha fonte de orgulho, carinho e admiração. O Calu, pra mim, ele é uma pessoa incrível, ele é um anjo, ele faz tudo por todos e, se puder, daria a sua vida para a de alguém. E ele é uma pessoa incrível, uma pessoa que tu pode confiar. E pra mim é uma pessoa que é incrível, que não se importa com o que acontece, ele mesmo assim vai fazer o possível para te ajudar. Ele é uma pessoa muito incrível. Bom, falar do Calu é muito fácil e simples. Uma pessoa extraordinária, uma pessoa do bem, uma pessoa carinhosa. Sinto um carinho imensurável por você e me orgulho em falar. Você é uma pessoa muito especial para mim, uma pessoa que me ensinou os verdadeiros valores de uma vida, me ensinou o que é certo, o que é errado. Me orgulho muito de ter você na minha vida. Você para mim é um pai que eu nunca tive na minha infância. Eu só tenho que agradecer por tudo. Obrigado, Calu. De quem são essas vozes, Calu? Fora que você mostrou isso. Me emocionei bastante. Bom, primeiro foi o João e a Creuza, né? E os pais do Alexandre e do Rafael. Depois o Rafael, o Alexandre, a Duda, né? A filha dele. E o Rafael, né? E os filhos e a neta, deu 11 anos. Pois é. E todos só carinho para responder, então, para aqueles vizinhos lá do Rio de Janeiro, preconceituosos, tá aí a resposta, tá? Sim. Contra o preconceito, amor. E eles são 2 pessoas do bem, nunca me deram um trabalho, sabe? Nada, nenhuma preocupação, nada. Só orgulho, assim, de tê-los na minha vida, sabe? Sempre responderam a tudo. Quando a gente chegou em Santa Maria, eu dava o meu celular para eles, porque eles não tinham ainda celular, e eles saíam passear com os amigos e fazer festas e tal. E eu marcava horário com eles me ligavam e diziam, nós queremos ficar mais umas horas, a gente vai ficar mais um pouco, e não precisa vir me buscar, eu já arrumei um jeito de ir embora, sabe? Então, e isso eles sempre respeitaram, e eles fazem muito isso comigo. Agora os dois, nenhum tá morando comigo, e o João, né? Mas se a gente demorasse um pouco na rua, o João, eles ligavam para saber de nós o que nós estávamos fazendo, e essa preocupação, esse cuidado que eles têm, né? Bom, o resultado de pais exemplares não podia ser outro de filhos exemplares, e uma netinha linda e querida e comunicativa. E falando um pouquinho, a gente infelizmente já tá acabando o nosso programa, mas como a gente falou no início do DNA, o Calu, ele é o criador do Brick da Vila Belga, um evento que é símbolo de Santa Maria, né, Calu? Eu queria que tu contasse brevemente para quem tá nos escutando como é que começou esse projeto, Calu, do Brick da Vila Belga. Eu sempre tive uma experiência de feiras, né, desde a minha adolescência, e daí 2 vizinhas que moram na frente da minha casa me chamaram um dia e me disseram que queriam fazer uma feirinha com os produtos do que é feito na Vila Belga. E daí eu marquei uma reunião com elas e disse, vamos chamar os vizinhos todos que queiram participar. Aí mandamos um convite para todos os moradores e foram, não chegou a 20, eu acho que foi 18, eu acho que foi 18 moradores, e daí a gente decidiu fazer o Brick, e daí nós resolvemos construir de outra forma. Eu peguei a ideia que elas tinham e multipliquei. Eu digo, não vamos fazer um evento só com os produtos da Vila Belga, vamos fazer da cidade, da região, para ter mais variedade, para ter mais opções para as pessoas que virem aqui e voltarem sempre. O pessoal da cultura abraçou bastante, a cidade toda abraçou, né? Em primeiro lugar, assim, os meios de comunicação,
abraçaram, né? O próprio Cassiano, desde o início, logo no início, assim, quando o Cassiano estava chegando em Santa Maria, já veio lá para 2016. 2015, a Tatiana, a Pia, aquele pessoal que estava ali. Também o Careca, né? O Rodrigo Ricordi. Trabalhava na Razão. Trabalhava na época ele trabalhava na Razão, depois ele veio pro tá Diário. Aqui nosso repórter de cultura e apresentador do F5 e do Mixtura aos sábados. Então, assim, o Diário mesmo assim, foi bastante importante, e as universidades, os cursos, daí nós construímos um evento com todos os itens de cultura. Nós temos cinema, já apresentamos muitos documentários, premiados do Santa Maria Vídeo Cinema, que está vindo aí, né, agora, música, teatro, dança, circo, artesanato, antiguidades, todos os itens de cultura nós temos dentro do BRIC. Nós tivemos até um período que nós tínhamos 500 expositores e tínhamos até uma fila de espera, sabe, porque todas as ruas estavam lotadas. Que lindo. Agora nós paramos, né, e pretendemos voltar Projeção, em outubro, né? Eu ia te perguntar. Agora em outubro já? A gente já está querendo fazer já início de outubro. Olha que notícia boa em primeira mão aí. BRIC da Vila Belga pode voltar em outubro, então. Que bacana. Estamos estudando já para vir, estamos conversando. E o que falta? Precisa de um aval do município, ou vocês já podem fazer? O que está faltando é isso, né? Mas eu tenho certeza que agora nós precisamos, assim, dos protocolos, né, para tocar o BRIC, né? Talvez a gente não faça apresentações culturais agora no início, ou faça alguma coisa mais light, mas para não fazer aglomeração, né? Porque eu acho que ainda o período ainda não, o período ainda exige de que tenhamos que, mas o pessoal está sentindo muito. Nós temos uma loja, né, que a prefeitura nos cedeu um espaço, que é o Santa Maria Criativa, e que os artesãos estão... Que fica no canteiro ali da Rio Branco, em frente ao Carrefour, frente ao Carrefour, ali onde é o centro de atendimento ao turismo da prefeitura. O prefeito nos cedeu e a gente está usando lá para os artesãos, né? Foi uma alternativa, Foi uma alternativa para os artesãos, né? Os outros itens de cultura nós não conseguimos contemplar, né? Durante o período do BRIC, né? Sim, que bacana que ele retorne aí com todos os protocolos de forma segura. Todos os santamarienses agradecem, né? Porque é um evento clássico que com certeza muita gente tem saudade. Eu, inclusive, adorava passear no BRIC da Vila Belga nos domingos. Que vai voltar com toda a força, com certeza. Calu, muito obrigado pela tua presença. Aliás, já fica convidado para uma próxima oportunidade fazer uma parte 2 dessa entrevista, porque muita coisa aí ficou por falar, né? A gente tem que dar uma acelerada, que passa muito rápido o tempo, mas foi um prazer te receber. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço pelo carinho de vocês, assim, pela atenção, né? E eu fico muito feliz, assim, de vocês me reconhecerem, assim, e valorizar o meu trabalho, sabe? Eu tenho muita gratidão ao pessoal, assim, dos meios de comunicação, que sem eles a gente não vive, né? Por exemplo, o BRIC da Vila Belga, ele só existe por isso, né? Porque a gente tem esse apoio, né? Estamos sempre de portas abertas, Isso Calu. Que a gente nem falou dos cursos que ele dá nas penitenciárias, na periferia. Olha, Cássia, eu tô achando que vai ter que ter uma parte 2 e 3 pra contar. Tem muita parte ainda. O Calu sempre muito bem-vindo. Só falta vocês me oferecerem um programa. O que renderia também, né? Programa do Calu. Vamos analisar isso. Ó, a direção da CDN, fiquem ligados. Pessoal, brigadão por terem nos acompanhado até aqui. A gente vai ficando por aqui. Amanhã a gente volta às 16, né, Vicky? Isso, amanhã às 16 a gente tá aqui com você, com mais um convidado, né, Cássia? Isso aí, amanhã é dia da Maristela Moura, é isso? Nossa Exatamente. Jornalista e colunista social aqui do Diário de Santa Maria há quase 20 anos, né? Sim, então... amanhã a Maris vai estar aqui conosco contando um pouquinho da trajetória. Obrigada pela companhia e até mais. Até amanhã. Na Unicred.cap